Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos acompanhando aqui em mais um episódio do podcast DevPro. Eu sou o Moacir Moda e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito pedido pelas pessoas, que é como conquistar a sua vaga de programador na área de marketing. Hoje eu trabalho parte em marketing, parte em programação. Eu já sou, digamos que um programador que acabou migrando para a área de marketing, né? Porque eu sou o responsável pela parte de marketing aqui da DevPro. E nessas minhas aventuras aí pelo marketing, eu continuo sendo um programador, eu ainda acho que eu sou muito mais programador do que marqueteiro, mas nessas minhas andanças aí de programação, né? De marketing, perdão, eu acabei conhecendo várias pessoas, né? E uma dessas pessoas foi o Edu, o Eduardo Schurtz. Falei certo o seu sobrenome? Falou, é isso aí. O Eduardo Schurtz, ele é um ex-programador, que continua programando, né? Só não programa profissionalmente agora desenvolvendo software, né? Mas é uma pessoa que fez o caminho contrário, né? Geralmente a gente fala aqui sobre pessoas que migraram de outras áreas para a área da programação. O Edu, ele acabou migrando da programação para a área de marketing, mas por ele ter esse background de marketing, de programação, de conhecer o mercado de tecnologia, ele tem uma visão muito legal sobre a área de marketing e as necessidades do marketing de hoje em dia, do marketing digital moderno, né? As necessidades de programação que essa área tem. Bom, então antes da gente começar a conversar, eu vou apresentar o Edu para vocês. O Edu, ele foi consultor Oracle com mais de 15 anos de experiência. Ele foi, e acredito que é ainda, gestor de tráfego, né? Então ele era o cara que controlava as mídias, anúncios de em Facebook, Google, e já investiu, acredito aí, que alguns milhões de reais, né? Eu sei que mais de 1 milhão eu sei que já investiu. Eu imagino que tenha sido mais que 2 milhões, pelo menos. E hoje ele é empreendedor digital, né? Ele foi durante muito tempo consultor, hoje ele é empreendedor digital. Ele faz a coprodução de alguns lançamentos digitais, né? Coprodução, para quem não sabe, é quando você pega uma pessoa que tem uma audiência na internet, que geralmente um professor, alguém famoso no Instagram, que produz conteúdo online, e você ajuda essa pessoa a poder lançar o seu curso, lançar o seu produto digital. Você faz toda essa parte, todo o background, né? Aí que entra muita programação também, inclusive. E ele é dono também do grupo Chave Mestra, que eu participo lá, inclusive, do grupo, com pessoas focadas em automatizar os seus negócios e ter mais de 24 horas por dia. Olha que bela promessa. Seja bem-vindo, Edu. E aí, pessoal, tudo bem? Cara, obrigado aí pelo convite. É sempre bom falar de programação, porque a gente gosta, né, cara? Uma coisa que não sai da gente mais. Exato. E falando né, um pouco de mim, cara, comecei com 17 anos como estagiário, né? E eu digo que eu dei sorte, cara, porque eu comecei com Oracle, que era muito nichado e pagava muito bem. Uhum. Aqui na minha cidade era muito comum ser o quê? Ser Delphi, Visual Basic, sabe? Então não era tão comum assim. Aí eu dei sorte de entrar bem nesse estágio assim. Onde você mora? Joinville, certo. Santa Catarina. Isso, aí eu fiquei mais de 20 anos entre programador, consultor técnico, né? Aí depois desses 20 anos eu quis sair, né? Mudar um pouco aí de áreas. 2015 entrei pro marketing, né? Comecei a criar blog, porque eu vi aquela coisa de ganhar dinheiro de casa, né, cara? Que era muito massa. Uhum. O cara tá online e tudo mais. Falando ali do tráfego, né? Do tráfego pago, cara, foram mais de 30 milhões investidos. Eita porra! Mas eu errei por alguma ordem de grandeza aí. Foi um tempinho bem legal, assim, que a gente investia, sim, né? Não era meu dinheiro, tá, pessoal? Só vou falar isso. Era dos clientes, só para deixar claro, tá? Então aí, tô aí até hoje agora, né? Mais com foco agora em automação, para marketing. Entendi. Cara, é engraçado, né? Porque a gente sempre vê
as pessoas fazendo o movimento contrário, né? Inclusive, grande parte dos nossos alunos lá na comunidade DevPro são pessoas que fizeram a sua transição de carreira para a programação ou que estão fazendo a sua transição de carreira, estão buscando, né? Estão nesse processo transitório. Você fez o caminho contrário, né? Por que você resolveu sair da programação e... Não sei se necessariamente era programação, acho que era mais um papel de consultor técnico, né? Como você mesmo falou. Por que você resolveu de sair desse mercado e ir para o mercado de marketing digital? Vamos lá. No meu tempo, era bem diferente. Era bem diferente. Hoje, cara, né, a parte de programação web está muito requisitada, tá bom demais, assim. Então, eu estava em outros tempos, era mais assim uma coisa para programação para banco de dados, sabe? Para clientes, RP, eram coisas mais internas, assim. E, cara, eu fiquei muito tempo, né? 20 anos, aí era muita viagem, né? Consultoria toda semana fora de casa, era aeroporto toda semana, sabe? Reunião direto, cara, encheu o saco e eu quis mudar, né? Aí quando eu vi que eu poderia ficar em casa, né, perto da esposa, perto dos pais, né, tá em casa, assim, de casa, aí foi assim que encheu os olhos e eu fiz assim. Só que agora, né, talvez se fosse hoje, né, como tá hoje, talvez eu não tivesse saído, porque tá muito bom hoje. Pois tem um amigo meu, que eu não vou falar o nome dele porque ele não me permitiu e também não vou dar maiores detalhes da situação dele, mas ele tá trabalhando para fora ganhando 50 mil reais por mês. Tem um outro amigo meu que a última vez que eu falei com ele já tinha passado dos 50 mil, imagino que ele deva estar na casa dos 60 mil. Eu já tive... Tem um outro colega, que eu também não vou citar o nome dele, que ele já recebeu proposta para ganhar, assim, quase 70 mil reais. Inclusive, eu estava conversando agora, para quem não sabe, eu gravo mais de uma entrevista por dia, às vezes, né? E a gente estava falando de uma vaga que eu vi na QIFI, que é uma empresa de marketing digital, inclusive, né? Que é uma empresa responsável por processar pagamento de produtos digitais. Os caras estão oferecendo 43 mil reais CLT. E se você chegou a ver esse anúncio? E se você indicar... não era nem anúncio, na verdade, acho que eu vi um stories aqui. Se você indicar alguém para essa vaga e a pessoa ficar X meses, você ganha um bônus de 15 mil reais. Tipo assim, tem headhunter que não ganha isso ainda, né? Então, hoje em dia tá completamente diferente. Eu imagino que você não devia ganhar mal na época, né? Como consultor técnico, eu imagino que você devia ganhar bem, mas o que pegou para você, de fato, foi a logística, digamos assim, né? Sim. Então, não tinha isso, sabe, de ficar em casa. Tava começando ainda, sabe? Trabalho remoto. Tava começando. Agora tá muito fácil. Cara, é muito fácil ficar em casa, fazer pra fora. Eu tenho amigos que trabalham, cara, pro Canadá, ganham dólar. Ganham muito bem dólar. Então, Sim. Os caras estão de casa, porque tá muito escasso. Cara, tá difícil achar gente, né? Por isso que eles pagam bem. Sim, tem um amigo meu, trabalhou comigo já, que ele pulou de um salário de 6.500 reais para um salário de 15 mil reais sem precisar falar inglês. Porque ele foi trabalhar para Portugal. Ele trabalha de casa, né? Mas ele começou a prestar serviço para Portugal. Então, assim, hoje em dia tá muito diferente, né? Tá muito diferente. Mas, cara, quando você tava lá como consultor, né? Como que era mais ou menos o seu dia a dia? O que você fazia como consultor Oracle? Era um tipo assim, geralmente por projetos, né? O cliente, eu quero ter o RP Oracle. Aí ele pagava lá milhões, né, para a empresa, porque era bem caro, né? Aí ia eu e mais vários consultores, né, lá para a empresa. A gente tinha que ir para lá, e podia ser em Minas Gerais, no Rio, São Paulo. A gente ia para lá toda semana, né? Aí chegava lá, via tudo que o cliente queria, a parte de negócios, o que eles tinham, né, de sistema, legado e tudo mais, e tinha que passar para o Oracle. Então, imagina o tamanho disso, né, de migrar um sistema que estava lá há anos, cheio de código, né, feito em casa, cheio de coisas assim. Quantas pessoas, mais ou menos, quantos funcionários as empresas tinham, mais ou menos?
Cara, a gente tinha empresa tipo americanas.com, né, às vezes era empresas grandes assim, tá? Então Mais de milhares, 1000, assim. muitas vezes, né? Uhum. Sim, sim. Aí tu imagina um sistema desse. Era Sim. coisa de meses, sabe? E tinha, cara, tinha vezes que levava 1 ano, 2, só para implantar o sistema, entendeu? Então é 1 ano viajando, 2 anos viajando, toda semana. Então, E aí você saía segunda-feira e voltava na sexta. Era sempre assim. Sim, sim. Nossa senhora. Dormindo em Vivendo em hotel. hotel. Não tinha casa. Vivendo em hotel. Você não tem rotina. Você não consegue fazer exercício compromisso, físico. Era bem difícil. Cara, eu imagino que assim, no começo deve ser muito gostoso, né? Que você fala, pô, tô conhecendo vários lugares diferentes, tô conhecendo restaurantes diferentes. Vários hotéis legais, mas só que chega uma hora que não é enjoa, né? Sim, não, eu imagino. Eu tenho amigos que já trabalharam assim e, cara, eu já não tenho muita paciência pra viajar. Tipo assim, eu tô viajando, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses a trabalho. E eu já sinto que é um pouco desgastante, né? Imagina você ir toda semana, né? E aí em Joinville, acho que em Santa Catarina, de um modo geral, é meio que um polo, né? De empresas de RP, né? Eu tenho um outro amigo, Francisco Alface, inclusive ele participa da nossa audiência, aí se você estiver ouvindo, abraço, Alface. Ele trabalhava mais ou menos parecido. É um ecossistema aí? Tem um polo aí? Tem empresas, tem bastante empresas aqui, né? Várias empresas. Você acabou indo parar justamente por isso, né? Tipo, você... E assim, né? Aqui, né? Tipo, meus amigos aqui, eles iam geralmente para onde? DataSul, né? Que era o grande sistema aqui, né? Só que eu fui pro lado bem mais escasso, assim, dei sorte, né? Como eu falei antes, que eram projetos bem maiores. Então, e aqui tem muita empresinha, sabe? De software. Daí, só que a TOTOS agora comprou várias. Daí ficou só uma coisa. Mas Sim. A TOTOS era uma concorrente da Oracle, né? Nesses RPs, inclusive. Ainda, né? Ainda né? Entendi. Tá bem. Cada vez mais forte. Durante essa sua trajetória com Oracle, você programava em quais linguagens, mais ou menos? Olha, quando eu fiz o 2º grau, eu me interessei bastante por Delphi, que é bem antigo hoje em dia, nem sei se usa mais tanto. E C++, né, que C++ era muito legal. E aí, né, no Oracle é o SQL, né, que é o banco de dados. É que eu sei que você fala que não gosta muito. O SQL. E a parte de lógica, né, tinha o PL SQL. Entendi. E aí era basicamente levantando requisito. Você entendia, levantava requisito e usava PLSQL e imagino que muita trigger, muita... SQL. Até me fugiu o nome. Eu trabalhei pouco com esses bancos Package, trigger, procedure. Então, você não chegava a programar de fato... Era muito mais uma programação em cima de uma plataforma, né? E não uma construção de software, né? Tinha tela também, né? Que daí era o Oracle Forms. Que era entendi. Fazer toda a parte visual. Relatório também tinha. Oracle Reports. Entendi. Então você acabava programando mesmo, de fato, né? Não era... Sim, programava. Entendi. Para me defender aqui, o Edu falou que eu não gosto de banco de dados. Não é que eu não gosto de banco de dados, é que a gente sempre teve uma discussão, né, no grupo do Edu, que planilha não é banco de dados. E eu concordo. O Edu defende isso e eu concordo. Planilha não é banco de dados. Não é nem questão de defender, isso é um fato, né? Planilha não é banco de dados. O que acontece é que na Python Pro a gente sempre teve alguns desafios. Além dos desafios de ordem técnica, a gente sempre teve os desafios de ordem não técnica, né? Então, eu sou um programador que se meteu a fazer marketing e não sabia fazer direito, né? Até hoje não sei direito. E a gente começou a chegar um momento, a gente enveredou muito pro lado de fazer as nossas próprias soluções, né? Então, quem é mais antigo aí na comunidade DevPro deve lembrar que a nossa plataforma era uma plataforma antiga que o próprio Renzo tinha desenvolvido. O nosso meio de pagamento
A gente tem uma parte do nosso meio de pagamento que até hoje foi a gente que desenvolveu, a gente que dá manutenção. E se eu colocasse um banco de dados no meio da parada para poder conseguir extrair minhas métricas, que até então, até hoje eu faço, inclusive, nas planilhas, ia ter mais uma coisa para a gente tomar conta. E a gente chegou a uma conclusão, eu e o Renzo, o que aconteceu? A gente começou com muita tecnologia e a gente foi vendo que essa tecnologia estava travando a gente de crescer, porque o que a gente estava fazendo no marketing digital era relativamente trivial, então você já tinha algumas soluções prontas para isso, né? E a gente estava fazendo, meio que reinventando a roda, entre aspas, e a gente não conseguia mão de obra para conseguir ajudar a gente, porque ao invés de eu contratar uma pessoa que soubesse trabalhar numa plataforma, por exemplo, que é o Elementor, que ele é um construtor de páginas, que é super intuitivo de fazer página, tipo assim, qualquer pessoa que tenha a mínima convivência com Windows vai conseguir entender aquilo, a gente precisava de um cara que precisava programar e tal, né? E a gente foi entendendo que esse overhead tecnológico estava atrasando o nosso crescimento. Então a gente foi limpando, tirando, e eu sempre tomei a decisão de eu não vou colocar um banco de dados aqui, eu só vou colocar a hora que eu olhar e falar assim, cara, não dá mais para trabalhar sem banco de dados. E isso aconteceu na última jornada que a gente fez, na jornada rumo à primeira vaga. A gente teve mais de acho que quase 40 mil inscritos e as planilhas não estavam aguentando 40 mil linhas dos dados das pessoas. Tal. Então, estou cedendo, estou dando meu braço a torcer e colocando agora um banco de dados aqui para organizar. Mas a lógica é justamente essa, né? A gente sempre fala que o programador, ele é, antes de tudo, um resolvedor de problemas, né? Então, o cara que está resolvendo o problema, o cliente que está lá do outro lado, ele não quer saber se o dado dele está na planilha, se o dado dele está no banco de dados. O que ele quer saber é como que você está usando o meu dado para poder me prestar um serviço que resolva o meu problema. Então, eu sempre trabalhei muito, e eu acho que eu consegui, na verdade, trabalhar nesse sentido de, cara, eu preciso resolver o nosso problema. E a gente não tinha esse problema até ter, você entendeu? Então, enquanto não tinha, beleza, não é um problema. Agora que a gente teve, beleza, a gente precisa resolver esse problema. Então, eu estava resolvendo outros problemas. E indo nessa linha, né, nessa linha de raciocínio, nesse modelo mental de resolver problema, quais são os problemas que você enxerga hoje no mercado digital que a programação pode resolver, que a gente tem que usar a programação para resolver? Então vamos lá. Cara, no marketing sempre tem novos ciclos, né? Sempre muda muito rápido. Sempre tem uma estratégia nova, sempre tem uma ideia nova, um processo novo. E nem sempre tem, né, software para isso. Nem sempre tem. Sempre tem novos problemas, né? Novas coisas para fazer. E, cara, tem muita coisa para fazer. Eu anoto um monte de ideia. Pô, seria legal ter um software assim. Seria legal, só que, sabe, eu não tenho tempo mais, né? Não dá para fazer. Sim. Não é mais a minha praia, né? Mas, cara, seria... Quem tá nisso, quem tá ligado, porque é problema o dia inteiro, cara. É nova ideia o dia inteiro que surge. Sabe? Me dá um exemplo, tipo, quais problemas você resolve hoje com programação? Hoje, né, o que eu faço? Como eu tô nesse meio da automação, eu uso mais ela. Né? Para mim, que não deixa de ser programação, fácil. Né? Só para deixar claro. Exatamente, né? Tá por baixo dos panos, né? Digamos assim, tá por baixo dos panos. A automação é alguém que programou alguma coisa para ficar mais fácil de usar. Né? Só arrasta API e tudo mais. Então, para mim, hoje, fica mais fácil. Aí, quando eu não encontro, né, daí eu tento achar algum software que faça e tal, e muitas vezes eu não acho, aí fica nessa, não dá. Aí tem que esperar alguém fazer, ou então... Porque, assim, cara, uma coisa que eu quero muito é ter um time interno, né, que faça essas coisas. Porque precisa. Precisa. Eu só não fiz ainda porque criar time de dev, sabe, não é muito simples. E tá caro, né?
Tá caríssimo. Esse é o problema. Tá muito caro, cara. Tá muito caro. O que eu escuto aí é surreal, cara. Surreal. O cara entra ganhando já 15 mil, mês que vem já sai pra ganhar 20, 30. Então, tá muito louco, assim, entendeu? Então é difícil. É surreal e a gente vê que isso é um problema real, de fato é um problema que o mercado de programação ele tá com uma demanda por programadores absurda e as escolas, as faculdades, elas não conseguem formar esses programadores. Uhum. Por isso que existe comunidade DevPro, por isso que existe outras escolas, né, outras iniciativas online sendo formadas, né, justamente porque as escolas não estão dando vazão para isso. E mais um sinal disso são essas ferramentas de automação. Porque para você fazer uma integração, por exemplo, quando a gente começou há 2 anos atrás, que nem é muita coisa, 3 anos atrás, quando a gente começou nesse modelo novo, a gente precisou integrar o Pagar.me, que é um checkout de pagamento, e a gente precisou construir o nosso checkout. Por quê? Porque tinha Hotmart, mas era muito caro. E, além disso, a gente não conseguia fazer a integração de um modo simples, de integrar a Hotmart com a plataforma sempre existiu, né? O meio de pagamento que não existia ainda. E a gente não conseguia integrar de um jeito simples. A gente falou, putz, vai ter que desenvolver um módulo inteiro aqui. Eu falei, bom, já que a gente vai ter que desenvolver um módulo inteiro, vamos desenvolver esse módulo, vamos desenvolver em cima do Pagar.me, que é muito mais barato, né? E foi o que a gente fez. Agora, em 2022, semana passada, a gente fez uma conta na Eduz, que é um outro meio de pagamento, né, no mercado digital, por questões financeiras, né, por questões administrativas e financeiras. E eu falei, putz, eu vou ter que integrar a Eduz com a nossa plataforma e vai dar um puta trabalho. Cara, foram 20 linhas de código lá na plataforma, o Integromat no meio do caminho, que é uma ferramenta que é uma ferramenta low-code de automação de fluxo, né? E a Eduz mandando um webhook, né? O webhook é uma mensagem... Eu vou resumir o fluxo aqui, que aí eu consigo explicar o que é um webhook. Acontece uma compra lá na Eduz, a Eduz dispara as informações dessa compra através de um webhook para o Integromat. O Integromat avisa a nossa plataforma que teve um cadastro, que teve uma compra para a plataforma poder criar poder criar o cadastro da pessoa, poder disparar o e-mail e tal. E de bônus ainda eu coloquei um módulozinho lá para me avisar no Telegram quando tiver uma venda. Você entendeu? Então, assim, essas pequenas integrações, o pessoal virou e falou assim, cara, não tá dando mais para contratar programador para fazer isso. Porque o programador não quer fazer, porque ele vira e fala assim, porra, eu vou ter que ter um trabalho para fazer isso aqui, sendo que antigamente era muito freela que fazia isso, né? Então o cara fazia isso à noite, fazia isso no final de semana e tal. Até que chegou uma hora que o cara falou assim, porra, eu tô ganhando 30 pau aqui, eu não preciso ficar fazendo freela no final de semana para botar mais 1.000, 2.000 reais no bolso. Você entendeu? Então eu acho que a criação dessas plataformas, elas são mais um sinal do quão o mercado de programação tá urgente, tá com uma demanda assim absurda por programadores, né? E aí você meio que acabou se especializando nessas plataformas, né? Me dá alguns exemplos de uso de caso dessas de uso de caso que você usa o Zapier, o Integromat e essas outras plataformas de automação de fluxo. Uhum. Bom, vamos lá. São várias, né? Eu uso bastante, mas tem algumas clássicas. Por exemplo, né? A gente que trabalha com marketing sempre tem a parte de enviar e-mail, né? ActiveCampaign, MailChimp, seja qual for o e-mail. E, cara, a gente tem que olhar sempre as métricas disso. Saber quantos e-mails que foram enviados, quantos cliques tiveram, quantos bounces, quantos descadastros, tá? E isso para cada e-mail, e tem que olhar isso todo dia. Aí tu imagina, tu vai lá, todo dia acorda, abre aquele negócio, campanha por campanha. Quantos e-mails tiveram aqui?
copia, cola no Google Sheets. Quantos cliques? Vai. Cara, tu perde brincando ali 2 horas, tá? Fazendo isso. Sim. Automação faz isso para você automaticamente, claro, né? Configura lá, por exemplo, todo dia, 00:30. Vai lá, a automação puxa esses dados e joga no Google Sheets automaticamente, linha por linha, sem você meter a mão. Aí tu acorda, abre lá o teu Sheets, já tá lá, né, o teu dashboard também, que já puxa os dados. Você bate o olho e já vê tudo ali instantaneamente, né? Então, isso aí já te tira um monte de tempo. Uma outra coisa bem legal por exemplo, assim, o cara comprou o teu produto, o teu curso, assim, aí automaticamente chega para ele um e-mail e um WhatsApp. Tá aqui os seus dados da sua compra, né? Tá aqui seu link de acesso à área de membros do seu produto. Cara, isso para fazer via código, né, levaria tempo. Imagina construir tudo isso, né? Integromat, tu vai lá, tu só arrasta, faz isso aqui, manda pro WhatsApp, configura assim, pega o dado que vem da compra, né? Tu só arrasta, preenche lá e tá pronto, cara. Tu faz isso aí em 1-2 horas, imagina, né? Então, o ganho de tempo é surreal, assim. Esses cases são clássicos, né? Eu que faço essas integrações aqui, né? Para vocês verem, né? Eu comecei falando para vocês que eu tava sem tempo de programar, justamente porque a gente tava perdendo ritmo, porque a gente precisava ficar programando ao invés de fazer outras coisas. Quando apareceu o Integromat, eu falei, nossa, isso daqui é perfeito, cara. Porque você consegue fazer, assim, coisas inimagináveis. O Edu mostra uns fluxos lá pra gente, que, por exemplo, ele faz uma compra... ele faz uma compra no cartão de crédito, o cartão de crédito manda um SMS no celular dele falando que a compra foi efetuada. O Integromat pega esse SMS e manda para uma planilha do Airtable, é isso, né? Isso, que é um outro software também, que é como se fosse um Google Sheets, mas um pouco mais poderoso, né? Então, assim, e o mais maravilhoso disso é que a gente faz essas coisas com cliques. Tipo assim, não tem código, quase não tem código, né? Assim, eu não me lembro de ter escrito código no Integromat nenhuma vez. Não. Eu sei que tem algumas variáveis, né? Você tem algumas estruturas funções, de dados, às vezes, né? Funções, split, mas é muito simples, cara. É tudo quebrar muito os dados, simples. Exatamente. Então, eu acredito que esse é um mercado muito... quase que inexistente ainda, né? Tipo assim, eu acredito que... Tá muito no começo. Uma das formas que você pode ter de conquistar sua primeira vaga como programador é justamente fazendo freela para essa galera. A gente estava lá no grupo do Chave Mestre outro dia, eu vi alguém comentando que o cara fez um trabalho de automatizar a coleta de dados do Spotify para um DJ, alguma coisa assim. E o cara falou que o cara gastava uma puta grana pedindo para uma pessoa fazer isso. E ele fez o negócio em 1 hora e meia. Ele falou assim, cara, o cara tava doido, me agradecendo porque eu resolvi a vida do cara com 1 hora de programação. As pessoas pagam fácil, cara, porque ela olha, meu Deus, sabe? Exato. Gastava tanto em tempo, né, quanto em dinheiro. Tá aqui. Nossa, cara, pega que vale a pena. Você consegue cobrar, tipo assim, papo de R$1.000 numa automação, por exemplo, que você vai demorar, sei lá, 4 horas, 6 horas para fazer, sendo bem exagerado aqui, sabe? Então, assim, isso quando não tá pronta já, né? Quando não tá pronta. Exato. Se você participa do grupo do Edu, por exemplo, o Integromat ele tem uma função que você consegue exportar a estrutura da automação, e aí você importa na sua conta e só configura, né? Qual que é a planilha que você vai mandar, qual que é a conta que você vai puxar, né? E se você participa de grupos como esse, você consegue ter acesso a essas funcionalidades, né? Então eu acho que é bem interessante. Cara, legal, eu acho que a gente tem a gente tem esse espaço, né, para programação, mas o que você, para programadores atuando no mundo de marketing,
mas qual que é a diferença que você vê desse mundo de automações com esse mercado de programação mais tradicional? Diferença, né? Uhum. Cara, como a gente já disse aqui, né? O tempo que leva para construir algo é muito mais rápido com automação. Também a escala, né? Como você falou, preciso disso aqui para ontem, jogar, configura lá e pronto, né? E tá tudo pronto, teoricamente, né? São coisas no code e low code, né? Com pouco código ou sem código. Então, eu creio que seja essa, assim, a diferença básica entre elas, assim. Só que, claro, né, que quando tu quer algo mais robusto, precisa ter um código bem feitinho, tá bem próprio para tua empresa ou para o teu cliente. Nem tudo deve ser feito até em questão de custo, né? Por exemplo, a gente Exatamente. essas ferramentas, elas são baratas para resolver determinados problemas, mas elas são caras para resolver outros problemas, né? Então, por exemplo, o Integromat, ele cobra por cada execução de cada operação, né? Então, o que é uma operação? É a execução de uma etapa da sua automação, né? Então, você tem uma automação com 5 etapas. Se ele executar uma vez essa automação, ele vai cobrar 5 operações. E eu precisava fazer uma automação que eu precisava baixar os dados de um WhatsApp, né? Então, tipo, eu ia plugar a API do WhatsApp lá no Integromat. Na verdade, eu fiz um webhook no Integromat e eu coloquei o endereço desse webhook lá na API do WhatsApp. E aí, toda a mensagem que era enviada e toda a mensagem que era recebida, a API mandava essa mensagem para o webhook, e o webhook colocava numa planilha para mim, que eu queria analisar como que os nossos consultores estavam conversando com os clientes, né? Enfim, eu queria coletar esses dados de alguma forma. E, cara, tipo assim, no primeiro dia foram 1.500 operações, sabe? Então aí você olha e fala, puta, não dá. O plano de 40 mil operações, você custa acho que $49, $39, né? Esse é um problema também. As ferramentas brasileiras, elas deixam a desejar ainda, né? Você tem a Pluga, por exemplo, que ela resolve alguns problemas típicos brasileiros, né? Tipo de emitir nota fiscal, alguma coisa nesse sentido, mas ainda não tem a qualidade de um Integromat, né? Então, eu acho que esse ponto do preço é um ponto importante. E em questão de semelhança, cara, você acha que o que um programador de automações, vamos chamar de programador de automações, o que um programador de automações ele tem que saber que um programador de desenvolvimento mais tradicional também tem que saber? Tá, vamos lá. Semelhança básica. Resolver problemas. Isso aí, as duas foram feitas para isso. Então, cara, e quem sabe resolver problema sempre vai ganhar dinheiro. Sempre. Tá? Isso aí é o grande X, né? Semelhanças. Cara, uma coisa que me ajuda muito, né, a ter a experiência com código é a lógica. Por mais que seja no code, cara, quando tu entende, se eu fizer isso aqui primeiro, sabe, puxar para cá, quando tu pensa na automação, é a mesma coisa que um código. Porque, né, quem não entende muito já sai lá, né, puxando, criando e fica, às vezes, um monstro, consome um monte de dados que não precisaria. Quando a gente tem a lógica, aquela questão da arquitetura, né, de pensar antes, montar, isso aqui vai ser mais eficiente se eu fizer assim, tal. Manutenção futura, tem muita automação aí que eu vejo bizarra, que é que nem código ruim. Sabe aquele código que a pessoa faz que, nossa senhora, se der pau ninguém resolve e tem que mexer toda hora. Então, é a mesma coisa, né? Então, eu sempre que eu faço eu sempre penso nisso. Manutenção, reutilizar, né? Tem um módulo aqui que eu posso usar em vários lugares, aí eu altero só uma vez, né? Não é aquela coisa que o cara faz copia e cola em vários lugares, aí quando tem que mexer, tem que alterar em tudo. Então, basicamente é isso, cara. São as grandes semelhanças que eu vejo, assim. Eu imagino que seja isso também. E isso leva a gente até num outro ponto que eu acho que hoje em dia, se você não sabe programar,
no sentido de, não, putz, Python, ou sei lá, JavaScript, não tô nem falando isso, né? Mas se você não tem essa mentalidade de pensar através de código, né? De se expressar através do código, né? De escrever um algoritmo, de desenhar um algoritmo, né? Então você sabe que o que é uma função, né? Quando a gente fala na programação, uma função é algo que você vai chamar essa função e ela vai executar uma série de comandos, né? De etapas e vai te devolver alguma saída. Se você levar para matemática, o que é uma função? Uma função é algo que você coloca um número lá, esse número é processado por um algoritmo matemático, uma equação, e vai ter um produto, aquela função, né? Vai ter um resultado final. Essa mentalidade de você pensar através da programação, pensar como um programador pensa, eu acho que já dá pra gente falar que uma pessoa que não tem essa habilidade hoje, ela é meio que um analfabeto digital, né? Digamos assim. Você acha que faz sentido isso? Faz muito sentido. Inclusive tem uma frase que se eu não me engano, é do Bill Gates, que ele fala que todo ser humano deveria saber programar. Pelo menos o básico. É do Steve Jobs. Steve Jobs? Tá. Então, beleza. E, cara, eu concordo plenamente com isso. O meu filho, cara, quando tiver idade, já vou botar em algum curso, porque, cara, ajuda demais a pensar fora da caixa, a encontrar soluções de jeito mais fácil e mais rápido, assim, cara. Eu acho que... Cara, e assim, né, hoje em dia, tudo tem código. A gente tem código em tudo, em geladeira, televisão, fogão, armário, tá tudo com código. Então, tudo precisa hoje quase de programação, né? Então, cara, quem sabe, pelo menos o básico, vai estar muito na frente. Sim, eu concordo muito. E aproveitando esse assunto de programação, de saber programação e até de automações, né? Quando a gente vira programador, a gente quer programar tudo, né? Inclusive a nossa vida. E eu entrevistei alguns episódios atrás o Pedro Barros. Você não conhece ele? Ele é um educador físico, ele é professor de CrossFit, e a gente entrou muito no assunto de hábito, né? E eu acho que quando a gente está falando aqui de ser um profissional resolvedor de problemas, né? A gente está tendo um pensamento muito holístico, né? Então, tipo assim, você não pode só resolver problema pela ótica... Você não pode só pensar em resolver um problema pela ótica da programação. Tem muita coisa que você não precisa nem de uma programação. Você pode, sei lá, eu preciso... tinha um amigo meu falando que ele queria fazer um software que fizesse a gestão de aluguéis de quadra de futebol, porque toda vez que vai alugar é um puta trampo, porque o cara precisa fazer uma vaquinha, e alguém precisa organizar e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, você não precisa começar esse software com um software, você pode começar com uma pessoa organizando isso para você, entendeu? Tipo assim, você bota uma pessoa, fala assim, olha, essa pessoa aqui, ela organiza rachões para diversas pessoas, diversos grupos, e ele que é o responsável por organizar o pagamento, por coletar o pagamento e tal, e fazendo isso, aí você mapeia o processo, e aí sim, depois que você mapeia o processo, você automatiza esse processo com software, né? Então, eu entendo que não pensar só com software, ou só pensando em código, em software, eu acho que é uma forma da gente resolver problema. Quando a gente pensa na nossa vida, a gente tem alguns problemas de ordem pessoal. Às vezes você está estressado, às vezes você fica mais doente, às vezes você fica mais... Enfim, você está acima do peso e tal. E aí, uma coisa que adiantou muito para mim foi começar a ter bons hábitos e programar esses bons hábitos, né? E eu vejo que você é uma pessoa também que curte ter bons hábitos e curte desenhar a sua rotina, desenhar como que você toca a sua vida, né? O que você cultiva, quais hábitos que você cultiva hoje que te ajuda a ser mais produtivo e por quê? Beleza, esse é um tópico bem legal, cara, porque a gente sabe que nessa área, né, a gente sabe que é muito fácil ter hábitos ruins. Exato. Né?
programadores. Fica trancado, sentado o dia inteiro tomando Coca-Cola e comendo batatinha frita, cara, isso aí. A sorte é que eu nunca fui assim, tá? Eu sempre fui meio, né, um ponto fora da curva, assim. O que eu faço hoje, cara? Rotina, acordo cedo, tomo água, café. Sabe aquele café com manteiga? O Bulletproof Coffee. Eu tomo isso aí há uns 5 anos, cara. Todos os dias. Só tomo isso, café da manhã. Aí, pra mim, cara, quando eu não tomo assim, eu me sinto estranho. Sabe? Porque já tá ali todo dia. Aí eu sento lá com ele, tomo e leio. Isso aí é uma coisa já bem legal. Outra coisa, cara, tomar muita água. A gente não toma água, às vezes tá ali sentado programando, esquece do mundo. Tem que tomar, cara, que o corpo chega uma hora que ele não aguenta. Aqui também. Tô garrafinha grande aqui também. Alimentação, cara. Gente, hoje é muito fácil o cara se entupir de carboidrato, né, e gordura ruim, assim. Isso aí, cara, te deixa cansado e aí, porra, afeta o cérebro demais, assim, cara. Porque, sabe, dá aquela fadiga, assim, tipo, o cara vai lá, almoça, come aquele pratão de macarrão e feijão, o cara vai trabalhar depois, o cara fica cambaleando, assim. Isso aí é horrível, cara, né? Então, coisas assim que o cara tem que cuidar. Exercício, cara, muda demais mesmo a tua performance, né? Tu fica mais disposição, né? O sono, cara. Sono, eu sempre dei muito valor pro sono, cara. E também é outro hábito bem ruim também dessa galera. Eu gosto de virar à noite. Sim. Eu também gostava, porque, né, não tem ninguém incomodando, tu tá lá sozinho, cara, é uma delícia, né? Só que, cara, a conta chega. O corpo não foi feito para isso, né? O corpo não foi feito para virar à noite, então parei com isso, foi bem melhor para mim. Suplementação, cara, eu suplemento demais, eu até sei que as pessoas às vezes acham que eu sou meio doido, eu tomo muito de coisa, mas, cara, precisa, vitamina D, principalmente nós, que estamos trancados, sem sol, cara, quem já pega sol já tem falta, e o cara, pensa em nós, né, que tá dentro de casa, então coisas assim, um bom setup, cara, uma cadeira boa, mas é cara, nada vai ser tão caro quanto depois ficar todo torto, com a coluna ferrada, tem que ir no médico, sabe? Então, monitor bom, né, um fone, cadeira, já falei, mesa, né? A minha aqui, ela sobe e desce, né? Então, agora eu tô em pé, por exemplo, que eu acho bom isso, sabe? Trabalhar em pé um pouquinho, dá essa quebra, assim. E automação. Automação hoje, né? Muita coisa, eu não perco mais tempo, porque tem vários robozinhos fazendo para mim. Então isso aqui já me tira... Tipo o quê, por exemplo, na parte da saúde, na parte dos hábitos? Cara, da saúde, deixa eu ver, coisa que eu faço hoje, monitoramento do sono, né? Quando eu tenho esse relógio aqui, né? Que ele tem o sono e tal, aí já vai tudo pro Notion, né? Quando eu acordo. Que mais? Cartão de crédito, né, que você disse, lá que eu não tenho mais que ficar fazendo todo dia, chegando em casa, olhando tudo que eu fiz e compra, ter que anotar. Deixa eu pensar se eu tenho mais alguma coisa para saúde. Cara, acho que para saúde acho que é isso, né? Mas mesmo de hábitos, hábitos pessoais, no geral, hábitos, de rotina. Isso. E cara, com isso aí já vai estar bem na frente dos outros, assim. Entendi. Você não tem, tipo, Alexa, essas coisas? Você tem alguma automação para isso ou não? Cara, eu tenho aqui, mas eu não uso muito, né? Confesso que eu até achei que eu ia ser bem louco com isso, mas eu pensei, não, se eu entrar nessa, cara, eu vou perder muito tempo. Aí eu deixei ela só pro básico. Eu cheguei a cogitar comprar uma Alexa, eu cheguei a comprar uns relés na China, que era para poder, no meio da pandemia, isso, que era para poder automatizar as luzes da sala. Só que aí eu fiquei com uma puta preguiça. Eu falei, nossa, vou ter que mexer em elétrica e tal. E eu não tava muito na vibe. Tá aqui. Eu ainda vou colocar um dia, mas por enquanto eu tô... Eu também. Um dia eu coloco. Eu tô enrolando aqui. Mas eu também gosto, assim. Eu comentei no outro episódio, né? Pra quem não ouviu, eu tenho alguns hábitos também. Eu não suplemento tanto quanto você, mas eu tomo ômega 3, por exemplo, todo dia. Vitamina D eu tomo todo dia também. Eu também acordo muito cedo. Muito cedo, né? Assim, eu acordo 5:50 todo dia, sabe? Eu acho que é um horário
é um horário, é cedo, mas não é um absurdo. Tem gente que acorda às 4h30, 5, né? Eu acordo 10 para 6 todo dia, não tomo um bulletproof, mas tomo um belo copo d'água, tomo café normal, leio, faço exercício logo cedo. Então, assim, a minha rotina, eu acordo 10 para 6, mas eu começo a trabalhar, sei lá, 10 horas da manhã, porque antes disso eu resolvo todas essas... eu suplemento, eu leio, eu medito também, eu vou pro exercício e volto, tipo, começo umas 10, mais ou menos. E aí, cara, eu sinto, assim, absurdamente o quanto que isso melhora no meu desempenho, sabe? Tipo, eu chego aqui, cara, a gente já são 6h30 da tarde, eu tô, cara, desde as 10 da manhã em reunião, assim, gravação e tal. Cara, tô aqui, não tô com muito sono, mas também é o seguinte, vai dar 15 para as 10, eu vou estar morrendo de sono e eu vou acabar dormindo cedo, que é bom também, né? Porque eu não sei quem eu ouvi falando isso uma vez, tipo assim, existe um motivo pro sol nascer às 6 da manhã e se pôr às 6 da noite, né? Existe um motivo pelo qual a gente acorda cedo e que a gente dorme à noite e trabalha durante o dia, né? Porque o nosso... É a luz, exatamente. Tipo, existem pesquisas que dizem que em países mais frios, que você tem pouco sol durante o ano, as pessoas são mais tristes, tem maiores índices de suicídio em época de inverno mais severo, né? Porque a vitamina D ela é importantíssima, né? Ela é a vitamina da felicidade, né? Inclusive, então, eu acho que esses hábitos eles são muito importantes e é um assunto que eu tô começando a trazer aqui pro podcast também, porque eu acho que não é sustentável o cara trabalhar numa toada dessa de virar à noite e tal. Você vai sentir uma hora, sabe? Você vai apertar e, cara, beleza, hoje você é moleque, você não tem filho, mora com a mãe, alguma coisa assim. Cara, daqui a pouco você vai ter e isso vai te atrapalhar absurdamente. Aí o que vai acontecer? Você não vai conseguir ser produtivo. Então eu acho que isso é importante, cara. Em questão de produtividade, você trabalha muito hoje em dia? Você acha que podia trabalhar menos? Como funciona? Tô bem ocupado, trabalhando bastante. Mas, cara, assim, por exemplo, eu, numa quinta-feira, às vezes, à tarde, cara, cinema. Quinta-feira à tarde, almoço e vou pro cinema. Volto só às 6. Na quinta tarde? O dia que dá na telha, assim. Não é só, tem que ser na quinta. Não, hoje tá legal, vou. Mas também às vezes pega, né? Aí um pouquinho até mais tarde e tal. Mas eu trabalho bem menos que antigamente. Da época de Oracle, né? E com certeza. E é um trabalho bem mais inteligente. Em coisas que dão mais retorno. Que ficar que nem um louco lá só fazendo coisa que, reunião e coisa, sabe como que é, né? Sim. Então eu fugi desse mercado justamente por isso também. Acabei vindo parar aqui na Python Pro e acabei também abrindo uma fábrica de software justamente para poder focar em mercados que fossem muito mais eficazes do que essas bandas de reunião. E vou te falar, já perdi muito dinheiro, cara, porque se eu colocasse um terno e gravata e fosse vender nessas empresas grandes, já ia ganhar muito mais dinheiro, mas muito provavelmente ia trabalhar muito mais e ia ser muito mais infeliz, cara. Legal, Edu, pra gente pegar o caminho da roça aqui, cara, o que você acha que um programador que quer entrar no mercado digital tem que fazer, na sua opinião? O que ele tem que aprender? Quais locais ele tem que frequentar para poder conseguir começar a pegar os primeiros freelas dele com automação ou com qualquer coisa que seja similar? Então a gente está falando aqui de entrar no meio para os outros, né? Para fazer coisas para os outros. Para trabalhar com automação e com programação. Prestar serviço de automação e programação para outras pessoas, para pessoas que trabalham no mercado digital. Cara, assim, uma das coisas que eu aprendi que faz toda a diferença é o network, cara. Tá perto de pessoas, né, que sabem mais que você, né? Isso vai andar muito mais rápido. Pessoas que conversam sobre as mesmas coisas, porque tipo, né, quando a gente anda muito só com um grupo de amigos da escola, né, grupo de WhatsApp dos primos, cara, perde muito tempo com coisa inútil, né? Sim. Sabe,
O cara fica ali, cara, não agrega nada. Então, andar com pessoas, entrar em grupos, comunidades, né? Comprar esses cursos que tem esses grupos, isso aí, cara, tu vai ver ali. E assim, ó, sempre vai ter alguém querendo, pô, preciso de ajuda com isso aqui e tal. Cara, só que isso aí tu já pega ali coisa fácil, tá? Porque sempre tem. E nesse meio, cara, né, como eu comentei antes, tem muita necessidade, porque surge muita coisa nova, muita demanda nova, coisas que não existem ainda. Então, cara, tá nesses grupos, tá? Assim, não é obrigatório, mas se você puder conhecer um pouco do fluxo do marketing digital, saber um pouquinho de copy, um pouquinho de tráfego pago, pelo menos o que é, sabe? Botar fazer um anúnciozinho no Google, Facebook Como Ads. que faz, né? Uhum. Isso, só conhecer, né? Para entender. Porque senão tu vai ficar assim, né, os caras falam, eu quero isso aqui, que faça isso, mas mas como assim, entendeu? Se você sabe todo o fluxo de uma página de vendas, o cara entrou ali, pegou o lead, né, que é o e-mail do cara, mandou mensagem, aí com isso tem o tráfego pago, tem os anúncios, tem a copy, né, que é o texto que a gente escreve. Cara, se você souber pelo menos o básico, como que funciona, já vai estar muito na frente, assim. Entendi. Cara, é isso então, é networking e entender um pouco, né? Quando a gente está falando de programação, um dos pilares da programação é você entender qual que é o requisito, né? Entender os requisitos do usuário, o que ele precisa. E eu acho que quando você entende o requisito do usuário do marketing digital, que é o cara escrever um anúncio, gravar um anúncio, subir esse anúncio numa plataforma, esse anúncio vai te levar para uma página de captura, uma página de vendas, alguma coisa nesse sentido, que o cara usou copy para poder escrever, ele escreveu essa página através de um processo de copy. Copy é copywriting, né, para quem não sabe. E depois ele vai clicar e vai mandar para um checkout que é na Hotmart ou em outra plataforma de processamento de pagamentos de meios digitais, né? Eu acredito que que faça muito sentido. E também, se você tiver muito, muito interessado em entrar nesse meio, entra lá no Instagram do Edu. Qual que é o seu Instagram, Edu? SCH Eduardo. SCH Eduardo, que ele está sempre falando de automação lá. Ele mostra muito mais no detalhe quais são essas automações, o que ele faz nessas automações, né? E tem o link lá pro grupo dele também, se você quiser participar. Eu tô lá dentro também, eu recomendo bastante, cara. Legal, Edu. E, cara, tem alguma outra dica que você acha que é importante a gente citar aqui, que a gente não falou, cara, para quem quer entrar no mercado, para quem quer ser programador no mercado digital, ou para quem quer conquistar sua primeira vaga em qualquer outra área? Tem alguma outra dica que você daria? Cara, tenho Python Pro. Manda bala que não tem erro. Não, falando bem sério mesmo, cara. Cara, programação, hoje em dia, se você, né, quer escolher um caminho, vou fazer isso, vou aquilo, cara, programação hoje, e vai ser ainda muito mais uma coisa que, cara, vai ter vaga sempre, e cada vez mais. E uma coisa que eu até escutei esses dias, que eu concordo muito, que, a cada ano, né, tipo assim, empregos morrem. Coisa que a máquina substitui, né, coisas que não precisa mais, tipo a Amazon. Pô, tem loja que tu entra, não tem ninguém dentro, não tem caixa, não tem nada. Tu vai lá e entra, pega as coisas e já paga tudo já automaticamente. Agora, programação, cara, isso dificilmente vai acontecer. Então, é uma coisa que é para longas décadas aí, então acho que, cara, vai com tudo porque é essencial, assim, para qualquer ser humano. Eu concordo muito, e tem uma pesquisa da Brascom que diz que até 2025 a gente vai ter um déficit de 800... Um déficit não, perdão. A gente vai ter uma abertura de 800 mil vagas no setor. Você entendeu? Então, assim, e dessas 800, eu acho que 500 mil não vão ser preenchidas de alguma forma. Ou eles vão ter alguma dificuldade para conseguir preencher. Então, assim, é um mercado... Eu tava falando isso numa outra entrevista que a gente fez aqui com o Matheus Santiago, que tem esse detalhe que as profissões estão morrendo
E tem outro detalhe que novas profissões estão nascendo, né? Então, se você parar para pensar, há 10 anos atrás, não existia programador para celular, programador para mobile. O cara, não existia o iPhone há 10 anos atrás, mais ou menos, né? Estava sendo lançado, não tinha esse mercado ainda. Gestor de nuvem, qualquer... Cara, quando você chega tipo, Big Data, tipo, chega no seu pai, no seu avô e fala assim, pai, eu sou um gestor de nuvem agora. Ele vai falar, que isso? Tipo, você tá trabalhando na Sabesp, sabe? Você tá trabalhando vai chover. Exato. Então, assim, eu acredito que eu acredito que essa é a profissão do futuro, tanto é que a minha carreira inteira é construída em cima disso, em cima da programação, tanto seja ensinando ou seja vendendo programação de fato, é o que a gente faz na Codevance, cara. Edu, muito obrigado pela sua presença, cara, o papo foi muito bom. Se você quiser encontrar o Edu nas redes sociais, @SCHEduardo, no Instagram principalmente, né? Se você quiser me encontrar nas redes sociais, @Moacir Moda. Se você quiser encontrar o Renzo nas redes sociais, é @RenzoProBR. Sinta-se à vontade para mandar uma mensagem lá, eu vou ficar muito feliz em te atender. Se você estiver nos ouvindo no Spotify, por favor, nos siga e liga o sininho para receber as notificações. Se você estiver nos seguindo, nos assistindo no YouTube, por favor, se inscreva no canal e também ligue o sininho para receber as notificações. E se você tiver curiosidade de saber mais sobre as nossas iniciativas aqui na DevPro, entra no nosso canal do Telegram para saber novidades. Para entrar no canal do Telegram é bit.ly/canal DevPro, bit.ly/canal DevPro. Você vai ser muito bem-vindo. É isso então, pessoal. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência. Na semana que vem tem mais, ou no futuro terá mais, ou comigo ou com o Renzo. Muito obrigado de novo. Valeu, falou, tchau, tchau. Valeu, Edu.